Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Estamos chegando ao fim do nosso curso, já vimos toda a parte geral do novo CPC, vimos a parte especial, o livro 1 que fala do processo de conhecimento, o livro 2 que fala do processo de execução, vimos o livro 3 que trata dos meios de impugnação das decisões judiciais e na aula de hoje nós vamos analisar o juizado especial. O juizado especial, que é aquele microsistema criado em 1990 pela Lei 9.099 de 95, mas desde 1990 até desde 1988 já existe a prerrogativa constitucional de criação dos juizados e essa ideia de 88 veio amadurecendo, foi feito um projeto em 1990 e em 95 foi elevado ao termo de lei a criação dos juizados especiais. Esses juizados especiais que têm um caminho diferente, têm uma finalidade diferente. Então, na aula de hoje, nós vamos interpretar um pouco da Lei 9.099 e discutir um pouquinho sobre os juizados especiais. Então, acompanhe comigo. Vamos lá. O que são os juizados especiais, gente? Os juizados especiais cíveis concebidos para a resolução de causas de menor complexidade, visam apresentar ao jurisdicionado uma forma de solução de controvérsia mais rápida, informal e desburocratizada. Então, os juizados especiais, eles têm essa finalidade de atender aqueles litígios, aqueles conflitos de interesses de menor complexidade. E essa menor complexidade, o que é essa menor complexidade? A menor complexidade é direitos que não dependam de muita prova complexa, como provas periciais, direitos que não dependam de, muitas vezes, inspeção judicial, prova emprestada. Então, direitos que não demandem essa complexidade. Algum direito que eu possa levar para o juizado especial e a fundamentação, a comprovação se dê por documento, se dê por testemunha, por depoimento pessoal e que possam facilmente ser resolvidos. E ela apresenta isso para o jurisdicionado de uma forma rápida, porque os juizados especiais têm o princípio da oralidade, têm o princípio da celeridade, então é um mecanismo de resolução de conflitos mais célere, de forma informal, ou seja, não existe tanta formalidade, tanto formalismo no ambiente dos juizados especiais. Você pode, por exemplo, levar a sua petição inicial por atermação ou mediante o apoio de um advogado, dependendo da sua demanda, se for até 20 salários mínimos, você não precisa da presença do advogado. Você pode ter alguns procedimentos que são feitos de forma oral. Então, aquele formalismo exacerbado que existe na justiça comum, isso não acontece nos juizados especiais. E a desburocratização. Nos juizados especiais, a resolução dos conflitos ela é feita de uma forma mais simples, justamente para atingir o jurisdicionado, todo e qualquer jurisdicionado. Então, a gente não tem, em primeiro grau nos juizados, a gente não tem custas processuais, então está isento de custas. E isso acaba, de uma certa forma, favorecendo o jurisdicionado que às vezes quer reclamar um direito de menor monta, um direito de menor quantia. Então, enquanto na justiça comum, para demandar obrigatoriamente, eu preciso ter advogado, pagar o meu advogado, eu preciso pagar as custas processuais, vai ter sucumbência e uma série de outros encargos processuais, nos juizados especiais, a coisa é feita de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, sem esse formalismo inerente à justiça comum e sem essa burocratização. Então, vamos identificar o fenômeno de criação dos juizados especiais. Gente, os juizados especiais, como eu falei no início, a ideia de criação, ela é oriunda da própria Constituição Federal. Então, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 98, assim determinou: a União, Distrito Federal, territórios e os estados criarão juizados especiais providos por juízes togados, que são os juízes de carreira, os juízes que passaram por um concurso público, foram investidos no ofício jurisdicional,
ou juízes togados e leigos, que é o que acontece nos nossos juizados, já vamos conversar sobre isso. Competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então, a previsão para a criação dos juizados especiais, ela já tinha o seu respaldo na própria Constituição Federal. Por quê? Constituição Federal, enquanto Constituição cidadã, que apregou uma série de garantias e princípios voltados ao instrumento de cidadania, ao instrumento de efetivação dos direitos materiais, ao instrumento de acesso ao poder judiciário, ela faz essa previsão no sentido de proporcionar ao jurisdicionado um procedimento mais célere, um procedimento oral, um procedimento informal que possa atender essas causas de menor complexidade. Por quê? Até a vigência da nossa Constituição Federal de 88, nós tínhamos o seguinte cenário. Se você tivesse algum problema, vamos pensar num problema do direito do consumidor, comprou determinado produto, teve um defeito, teve alguma avaria e você quer reclamar o reparo desse produto ou a devolução do dinheiro e o objeto, o produto em questão, ele custa R$200. Até 1988, você poderia questionar esse defeito no produto de R$200? Claro que sim. Só que qual era o caminho? Você tinha que primeiro contratar um advogado, pagar honorários para o seu advogado, isso judicialmente. Aí o advogado ia fazer uma petição, ia distribuir na justiça comum. O devedor seria citado para te devolver o dinheiro ou para fazer o reparo no produto. Você ia pagar as custas processuais, eventuais diligências de oficial de justiça, de correio. Se tivesse que fazer uma perícia, ia pagar a perícia e ao final você ia receber ou não ainda os R$200 gastos no aparelho. Então o seu gasto para reclamar esse defeito seria muito maior do que propriamente o produto da sua sentença, que seriam esses R$200 no nosso exemplo. Então o que acontecia muitas vezes? As partes, os consumidores, diante desses direitos de menor monta, eles não demandavam a justiça comum, porque teriam que gastar muito mais do que efetivamente poderiam vir a receber ao final do processo. Então o que aconteceu? Constituição Federal instituiu a criação dos juizados especiais para proporcionalizar o acesso à justiça dentro de uma relação menos formal, dentro de uma relação menos burocrática, dentro de uma relação mais rápida e mais acessível ao jurisdicionado. Então, para que aquele meu direito de 200, de 100, de 50 reais pudesse ser reclamado sem que eu tivesse que me onerar demasiadamente para talvez receber aquilo que eu pretendia. Então essa é a ideia dos juizados especiais, a criação de um microsistema dentro das nossas relações jurídicas processuais para facilitar o acesso à justiça. Aí nós tivemos então a Lei 9.099 de 95, que criou os juizados especiais cíveis e os juizados especiais criminais. Claro que aqui nas nossas aulas nós vamos nos ater apenas aos juizados especiais cíveis, mas a gente tem que lembrar que a Lei 9.099, ela cria também os juizados especiais criminais. E o nome destinado a esse instrumento, a esse microsistema de resolução de conflitos de menor complexidade, são juizados especiais cíveis. Então não existe aquela ideia de tribunal de pequenas causas, juizado de pequenas causas. Isso é uma ideia ultrapassada que vem lá de 1984, quando foi criado o primeiro Tribunal de Pequenas Causas. Aí esse Tribunal de Pequenas Causas ele foi abolido, né? Não teve mais incidência, veio a Constituição Federal viabilizando a criação dos juizados e a Lei 9.099 criou os juizados especiais. Então nada de falar juizado de pequenas causas, você estudante de direito não pode fazer isso. Você tem que falar juizados especiais, esse é o nome correto do mecanismo de realização de conflitos. Então, a Lei 9.099 de 95 cria os juizados especiais cíveis e os juizados especiais criminais. Aí, em 2001, nós tivemos a Lei 10.259, que instituiu os juizados especiais
federais. E posteriormente, em 2009, a Lei 12.153, que instituiu os juizados especiais da Fazenda Pública. Então, para os juizados especiais federais e para os juizados especiais da Fazenda Pública, o limite de acesso a esses juizados, o teto máximo de acesso a esses juizados, é até 60 salários mínimos. Então, se a sua pretensão dentro do juizado especial federal ou dentro dos juizados especiais da Fazenda Pública for até 60 salários mínimos, você pode demandar nesse juizado. Se for acima, aí vai ter que procurar a Justiça Federal ou a Justiça Comum. Agora, nos juizados especiais cíveis, que é o objeto aqui das nossas aulas, o teto máximo de resolução de conflitos no juizado é até 40 salários mínimos. Então, se você tiver uma pretensão de menor complexidade até o valor de 40 salários mínimos, você pode demandar no juizado. E é interessante essa expressão, você pode demandar no juizado, porque o juizado especial, ele não é uma obrigatoriedade. Então você tem lá uma pretensão indenizatória no valor de R$1.000, por exemplo. Está abaixo dos 40 salários mínimos? Sim. Então, se você quiser levar essa pretensão para o juizado, você pode. Agora, se você não quiser, quero levar na Justiça Comum, sem problema, você também pode levar na Justiça Comum. Então, a Justiça Comum, ela não impede o acesso dessas ações abaixo de 40 salários mínimos. É uma faculdade, você tem a opção do juizado, que é uma opção muitas vezes mais rápida, sem tantas formalidades. Se for até 20 salários mínimos, você não precisa do advogado, não paga custas, mas se você não quiser levar no juizado, pode sim levar na Justiça Comum sem problema nenhum. O impacto do novo CPC nos juizados especiais. Gente, primeira coisa, existe aplicação subsidiária do novo CPC aos juizados especiais. E isso não é uma novidade por ser o novo Código de Processo Civil, não. Juizados especiais é uma lei de 1995 e o nosso CPC antigo era de 1973. Então, quando entrou em vigor a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, essa aplicação do CPC de 73 também era subsidiária. Então, tudo aquilo que fosse lacunosa, a Lei 9.099, e houvesse compatibilidade, acabava se utilizando o Código de 73. Então, mudou o código, não é mais o Código de 73, é o Código de 2015, aplica-se subsidiariamente o CPC de 2015, a Lei 9.099, sem problema. Nós temos a previsão expressa de aplicabilidade de alguns dispositivos do CPC nos juizados especiais, lá nos artigos 1062, 1063 e 1065. No que diz respeito, principalmente, aos embargos de declaração. Os embargos de declaração, que são representam aquele recurso processual dirigido ao mesmo juiz que proferiu a decisão para corrigir um vício de obscuridade na sentença, omissão, contradição ou um erro material, eles também são passíveis de serem manejados dentro do ambiente dos juizados especiais. Só que qual era a diferença? Até o CPC de 2015, ou seja, na vigência do CPC de 73, o que acontecia? Os embargos de declaração na Justiça Comum sempre tinham o condão de interromper o prazo para o recurso subsequente. Nós já vimos isso nas nossas aulas de recurso. Agora, nos juizados especiais, o que acontecia com os embargos? Os embargos, eles não interrompiam o prazo para o próximo recurso, eles suspendiam o prazo. E vocês sabem que a suspensão, ela não devolve o prazo integralmente. A suspensão, ela conta o prazo até o momento da interposição dos embargos de declaração e depois ela conta apenas o que está faltando. Então, ela não devolve o prazo integralmente, ela conta apenas o que falta para esgotamento do prazo total. E isso foi mudado pelo CPC de 2015. Então, pelo CPC de 2015, tanto os embargos de declaração manejados na Justiça Comum,
quanto os embargos de declaração manejados nos juizados especiais, eles interrompem o prazo para a propositura do recurso de mérito. Ou seja, eu tenho lá tantos dias para propor esse recurso, entro com os embargos de declaração. Não tem problema. Quando voltar a resposta dos meus embargos, eu vou ter o mesmo prazo, a devolução integral do prazo para protocolar o meu recurso. Perfeito? Aí nós temos também alguns enunciados da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados que informam algumas prerrogativas em relação aos juizados, o que se aplica do CPC nos juizados, o que não se aplica. Temos também os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que vale a pena sempre dar uma olhadinha para verificar o que se aplica do CPC aos juizados, o que não se aplica. E dentro dessas aplicabilidades ou não, nós temos uma situação bastante interessante, que diz respeito aos prazos dentro dos juizados especiais, dentro da Lei 9.099. Por quê? Porque uma das grandes alterações do CPC, lá na parte geral, foi uniformizar os prazos, né, colocando para 15 dias a grande maioria dos prazos, com exceção dos embargos de declaração que permanecem em 5. E além dessa uniformização de prazo, os prazos tiveram uma contagem diferente. Pelo novo CPC, os prazos processuais, aqueles prazos que nós praticamos dentro do processo, eles são contados apenas em dias úteis, pulando, portanto, o sábado, o domingo e os feriados. E daí existia, no momento que entrou em vigor o novo CPC, aliás, antes mesmo de entrar em vigor, no momento que foi promulgada a Lei 13.105 de 2015, a questão que se levantava foi no seguinte sentido: e os juizados especiais? Pela aplicação subsidiária e supletiva do CPC aos juizados especiais, e como os juizados especiais não têm uma previsão acerca da contagem dos prazos, se aplica ou não nos juizados o prazo contado em dias úteis? E daí foi uma novela para tentar se chegar a um consenso no sentido de aplicar o prazo em dias úteis ou não aplicar o prazo em dias úteis. Por quê? Nós tivemos um primeiro enunciado, o enunciado 45 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, entendendo que aplicava-se o CPC na contagem de prazo em dias úteis. Então o primeiro enunciado que tivemos sobre a aplicabilidade do prazo em dias úteis nos juizados foi no sentido positivo. Bom, se o juizado não tem uma previsão expressa acerca da contagem do prazo e se essa contagem do prazo e se o CPC se aplica subsidiariamente aos juizados, logo, se o CPC transformou o prazo para contagem em dias úteis, no juizado também se aplica o prazo em dias úteis. Essa foi a primeira impressão. Aí, em 2016, nós tivemos uma nota técnica número 1 de 2016, elaborada pelo próprio Juizado Especial, no Fórum Nacional dos Juizados Especiais, dizendo que não se aplica o CPC. Então, a nota técnica entendia que os juizados especiais, embora tivessem uma aplicação supletiva, subsidiária do Código de Processo Civil, deveria não aplicar o prazo contado em dias úteis. O prazo deveria ser aplicado em dias corridos. Por quê? Eles alegaram a razão da compatibilidade, no sentido de que se o juizado especial é um microsistema criado para conseguir mais celeridade ao processo, a contagem processual em dias úteis iria atrasar o processo. Então, por uma razão de compatibilidade, não se aplica a contagem de prazos em dias úteis. E por fim, nós tivemos o enunciado 165 do FONAGE, né, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, entendendo que não se aplica o CPC. Então, sobre esses prazos, gente, ainda há muita discussão. Tem autores que entendem que deveria ser aplicado o prazo em dias úteis, tem autores que entendem que não deveria, mas os enunciados eles já trazem uma certa pacificação no assunto, entendendo que prazo dos juizados especiais corre em dias úteis. Por mais incrível que possa parecer, já que o CPC é aplicado subsidiariamente. Mas esse é o entendimento no momento. Então, juizados especiais conta prazo em dias
corridos, não se aplica prazo em dias úteis. Conto lá no juizado todos os dias corridos. Claro que a regrinha de que se meu prazo cair no sábado, cair no domingo, prazo final, você vai prorrogar para o próximo dia útil subsequente, mas na contagem eu incluo tudo. Então começo a contar o prazo, por exemplo, numa quinta-feira nos juizados, conto quinta, sexta, sábado, domingo e vou embora. Então prazo nos juizados especiais não aplica o CPC, conta em dias corridos. Princípios dos juizados especiais. Lá no artigo 2º da Lei 9.099, nós temos alguns princípios adotados pelos juizados especiais. Então diz o artigo 2º, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Então, os juizados especiais são criados, se eles são criados para favorecer o jurisdicionado que vem procurar o Poder Judiciário naquelas ações de menor complexidade, ele tem oralidade, então vários atos podem ser realizados de forma oral. Informalidade, né, os atos processuais não têm tanto formalismo igual na justiça comum. Economia processual no sentido de condensar os atos processuais e economia em termos econômicos também, já que em primeiro grau você não paga custas no juizado. Celeridade, então tá aí um exemplo da contagem em dias corridos, a celeridade no sentido de atos mais rápido, audiências, buscando sempre que possível a conciliação. Não é à toa que a primeira audiência que você faz no juizado é a chamada audiência de conciliação. E a conciliação se estende até o final do processo, devendo os juízes, logicamente, buscarem essa conciliação. Então, aqui, os princípios dos juizados. Vamos ver agora a competência nos juizados especiais, artigo 3º da 9.099. O juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, então já falamos dessa menor complexidade, assim consideradas, olha lá, causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo. Então você pega o salário mínimo, multiplica por 40, esse é o teto máximo do juizado. Se você tiver mais do que 40 salários mínimos, mesmo que a sua demanda não seja complexa, aí você só tem a via da justiça comum. Mas até 40 salários mínimos você pode demandar no juizado. Inciso 2º. Também se tramitam no juizado as demandas enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil. Esse inciso 2, gente, tá mencionando o 275, inciso 2 do CPC de 73, tá? Então aqui nós temos a figura do CPC de 73. Por quê? O CPC de 2015, ele não faz mais a distinção lá no processo de conhecimento de ser um procedimento comum ordinário ou comum sumário. Não faz mais essa distinção. A única distinção que nós temos lá no processo de conhecimento é procedimento comum e procedimento especial. Então não existe mais a subdivisão entre comum sumário e comum ordinário que existia no CPC de 73. Então lá no CPC de 73, essas causas do artigo 275, inciso 2, eram causas de procedimento sumário enumeradas no inciso 2. Então, por exemplo, arrendamento rural, parceria agrícola, acidente de trânsito, dano em prédio urbano ou rústico, são hipóteses que estavam ali trabalhadas no inciso 2 do 275. Então, essas hipóteses que estão lá no inciso 2 do 275 do CPC de 73 continuam com a possibilidade de serem demandadas perante os juizados especiais. Mas a gente não pode esquecer que se eu quiser levar essas demandas do 275, inciso 2 do CPC de 73 para a justiça comum, lá não vai ser procedimento sumário, lá vai ser procedimento comum, assim como todos os outros. No juizado especial, se eu quiser pegar aquelas demandas, eu posso, porque tem a previsão aqui do inciso 2, ok? Ainda é possível demandar no juizado ação de despejo para uso próprio. Então, nós temos a lei específica, a lei de locações que trata do despejo. Se for o despejo para uso próprio, é possível demandar no juizado. E nós temos também as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente a 40 salários mínimos.
Então, se você for demandar uma reintegração de posse, uma manutenção de posse, um interdito proibitório até, cujo imóvel seja até 40 salários mínimos, também pode fazê-lo dentro dos juizados especiais. Parágrafo 1º do artigo 3º. Compete ao juizado especial promover a execução. O juizado especial ele pode promover o conhecimento e também pode promover a execução. A execução do quê? Dos seus julgados, então a execução de título judicial. Então você entra com uma pretensão até 40 salários mínimos, tem o procedimento inteiro no juizado, o juiz profere sentença. Essa sentença configura um título judicial, você vai executar dentro do juizado mesmo. E também dos títulos executivos extrajudiciais no valor até 40 vezes o salário mínimo, ou seja, tem um cheque, tem uma nota promissória, tem um contrato até 40 salários mínimos, também posso executar dentro dos juizados especiais. Então essa é a competência dos juizados. Lá no parágrafo 2º nós temos os excluídos do juizado. Então ficam excluídas da competência do juizado especial. O que o juizado especial não pode julgar, ainda que a pretensão seja de menor complexidade, ainda que a pretensão seja abaixo dos 40 salários mínimos? O que o juizado não pode julgar? Causas de natureza alimentar, alimentos, não cabe no juizado. Causas de natureza falimentar, então a falência de uma empresa, a recuperação judicial de uma empresa não cabe nos juizados. Causas de natureza fiscal, execução fiscal, contribuições para o fisco, questões tributárias não são de competência do juizado especial civil, né? E causas de interesse da fazenda pública. Por quê? Porque as causas de interesse da fazenda pública, nós temos a Justiça Federal, os juizados especiais federais, às vezes, né? E nós temos também as varas de fazenda pública e os juizados especiais da fazenda pública. Então, aqui no juizado especial civil, não há julgamento das demandas de interesse da fazenda pública, nem fazenda pública, nem natureza fiscal, nem natureza falimentar e nem natureza alimentar. Vamos lá. E ainda aqui também as relativas a acidentes de trabalho, cuja competência é da Justiça do Trabalho, não é do Juizado Especial, e as questões relativas ao estado e capacidade das pessoas, situações relacionadas à interdição, incapacidades ou estado mesmo da pessoa, também não são de competência do juizado, ainda que sejam até a pretensão de 40 salários mínimos. Capacidade processual nos juizados, artigo 8º, parágrafo 1º. Quem é que pode demandar dentro do juizado especial? Será que é todo mundo? O juizado especial ele foi criado para facilitar o jurisdicionado, o acesso à justiça do jurisdicionado. Mas nós temos algumas pessoas que não podem demandar dentro do juizado. Vamos lá. No artigo 8º, parágrafo 1º. As pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários e direitos de pessoas jurídicas. Então, pessoa física capaz pode demandar no juizado especial sem problema nenhum. Se você tem mais de 18 anos e plena capacidade, mas não é cessionário de um direito de pessoa jurídica, você pode ingressar com a sua ação perante o juizado. Também podem ingressar no juizado as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, né? Aqui a figura da MEI, da microempresa individual, as microempresas e as empresas de pequeno porte podem demandar no juizado. Empresas de médio porte, empresas de grande porte não podem demandar no juizado. Também podem demandar no juizado as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, as OCIPs, podem também ingressar no juizado. E também as sociedades de crédito ao microempreendedor. Então aqui no parágrafo 1º do artigo 8º nós temos o rol de legitimados para ingressar perante os juizados especiais. Então perceba que os juizados ele favorece geralmente a pessoa física e favorece a pessoa jurídica de pequeno porte, que enquadrada a microempresa, empresa de pequeno porte, o microempresário individual, justamente para facilitar o acesso à justiça e prestar um ofício jurisdicional de menor, das demandas de menor complexidade, com menor custo e muito mais rápido. Ficam excluídos, portanto, dos juizados especiais
Não podem ser partes o incapaz, então o incapaz, mesmo representado, não tem condições de demandar no juizado. O preso também não pode demandar no juizado. Pessoas jurídicas de direito público não podem demandar no juizado. Empresas públicas da União, massa falida e o insolvente civil. São pessoas excluídas de litigar no juizado especial. Artigo 9º. Capacidade postulatória. Isso que nós já vimos, a capacidade para você exercer os seus direitos dentro do juizado. Vamos falar um pouquinho da capacidade postulatória. A capacidade postulatória é aquela conferida ao advogado como regra, porque o advogado tem o direito de postular a sua pretensão lá na justiça comum. Então, quando você contrata um advogado, você tem capacidade de direito e de fato, e o teu advogado tem a capacidade postulatória, a capacidade de postular em juízo. Essa capacidade postulatória nos juizados especiais, ela é flexibilizada. Por quê? Porque nos juizados especiais é possível você demandar sozinho. Como assim é possível demandar sozinho? Acompanhe lá o artigo 9º. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Então, a gente já sabe que nós temos um teto do juizado que é até 40 salários mínimos. Então, se você for até 20 salários mínimos, pode sem advogado. Então, dá para você ingressar no juizado especial até 20 salários mínimos sem advogado. Se você tiver uma pretensão de 20 até 40 salários mínimos, que é o teto do juizado, só com advogado. Então, essa é a regrinha. Então, se a tua pretensão for até 20, você pode demandar sozinho. Comparece no juizado, relata a sua pretensão, gera um processo e vai até o final. Se a tua pretensão for de 20 a 40, aí não tem jeito, tem que ser patrocinado por um advogado. E é interessante a gente observar mais uma coisa. Se, a partir do momento que você ingressou, vamos supor que você tem uma pretensão até 20 salários. Então você ingressa sozinho, se você quisesse poderia ser patrocinado pelo advogado, mas você quis entrar sozinho. É possível? Claro que sim. Então você ingressou sozinho até 20 salários mínimos, teve o processo inteiro. Ao final do processo, o juiz condenou o devedor a te pagar alguma coisa, enfim, a tua pretensão ali de indenização e você não gostou dessa sentença. Você quer reformar essa sentença. Você pode entrar com recurso? Pode, mas o que é importante é que toda vez que o seu processo vai para segundo grau de jurisdição nos juizados, que são os tribunais, as turmas recursais no juizado, toda vez que você recorre, para recorrer, para ir até o segundo grau, tem duas exigências. Obrigatoriamente você vai precisar do advogado e vai ter o pagamento de custas. Ah, mas a minha pretensão é até 20 salários mínimos, eu não preciso de advogado. Não precisa de advogado em primeiro grau. Quando você for para recurso no juizado, independentemente da sua demanda ser até 20 ou até 40, em sede de recurso, obrigatoriedade ter a presença do advogado. Litisconsórcio e intervenção de terceiros nos juizados especiais, artigo 10. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Então, intervenção de terceiros nos juizados não pode. Não pode denunciação da lide, não pode assistência, não pode chamamento ao processo, pode nada. A única modalidade que cabe nos juizados especiais, a única modalidade de intervenção de terceiros que cabe nos juizados especiais, está lá no artigo 1062 do CPC, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, quando nós tivemos a entrada em vigor do novo CPC, lá no artigo 1062, o CPC, sabendo que existia essa regra do artigo 10 da Lei 9.099, vetando a intervenção de terceiros, ele já fez questão de colocar lá no artigo 1062, dizendo, olha, nós sabemos que é proibida a intervenção de terceiros no juizado. O juizado especial não admite intervenção de terceiros, mas a desconsideração da personalidade jurídica, essa sim é possível. Aquele sentido de afastar a pessoa jurídica do polo passivo para atingir o patrimônio dos
sócios. Então essa é a única modalidade de intervenção de terceiros que é admitida no juizado. O resto não cabe. E vamos falar também dos atos processuais nos juizados. O artigo 12 determina que os atos processuais nos juizados serão públicos, podendo se realizar em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Então, atos relacionados à citação, atos relacionados à busca e apreensão, diligências de oficial de justiça, até mesmo as audiências dentro dos juizados, podem ser realizadas em horário noturno, desde que previstas nas normas de organização judiciária. E artigo 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados. E aqui está a expressão máxima do princípio da informalidade, o princípio da instrumentalidade das formas, que é tão utilizado dentro dos juizados especiais. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Isso significa que nos juizados especiais, para existir a declaração de nulidade de algum ato processual, é imprescindível que haja prejuízo para a parte. Não existindo prejuízo para a parte, não haverá declaração de nulidade do ato processual. E, gente, eu espero então vocês na nossa próxima aula para a gente continuar falando dos juizados especiais. Já vimos essas noções introdutórias de capacidade postulatória, legitimidade, quem é que pode demandar, a competência dos juizados. E na nossa próxima aula nós vamos ver o procedimento dos juizados, como é que acontece o processo do começo ao fim lá nos juizados especiais cíveis. Então, eu espero você!